Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes num comparativo da picape média mais vendida no Brasil, Hilux SRX Turbo Diesel, topo de linha 2022, Hilux SRV Turbo Diesel versão intermediária 2022. Esses modelos que estão expostos aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero mostrar nesse vídeo qual a diferença dos pacotes no modelo que acompanham de série, tanto na versão intermediária quanto na topo de linha. No dia da gravação desse vídeo, o preço médio de diferença entre os dois modelos é em torno de R$35 mil e você vai analisar, de acordo com o seu perfil de uso, qual mais vale a pena, intermediária ou topo de linha. E eu quero começar aqui pelo modelo SRX, mostrando os faróis, que são, no caso aqui, todo o conjunto óptico em LED, com a luz de condução diurna em LED com esse filete aqui ao lado, canhão de foco projetor com farol alto e baixo, com acendimento automático e também nivelamento automático do facho dos faróis que você tem nesse modelo. E também a parte com a indicação de seta aqui ao lado e todo esse acabamento black piano com a inscrição Hilux e esses detalhes cromados que realmente ficam bem caracterizados aqui no modelo. E aqui nós temos essa parte com essa silhueta, essa parte com essa saliência, na verdade, tanto do lado esquerdo e direito. Já no modelo intermediário, os faróis aqui são halógenos. Então nós temos aqui farol alto e baixo, a parte aqui com a luz de indicação aqui do lado e também a parte com a lanterna. Nós já temos aqui também todo aquele acabamento black piano com a inscrição Hilux aqui ao lado, mas não é tão detalhado como no modelo SRX, como vocês podem ver, que ele tem uma parte aqui com um detalhe preto fosco mais abaixo, e aqui nós já não temos aquela entrada, no caso aqui do modelo SRV. E aí muda aquela saliência aqui, no caso da SRV ela é maior, e não tem aqui desse lado. Já no modelo SRX, já tem aqui dos dois lados. Essa é a diferenciação aqui dos faróis dos dois modelos. Mais abaixo, nós temos esses vincos bem pronunciados aqui, com essa peça em formato de L. Aqui na SRV é preto fosco. Na SRX já é um preto brilhante. O farol das duas são idênticos em LED e isso realmente facilita. E também a parte com sensor dianteiro, com um sensor de proximidade, tanto no modelo intermediário quanto no modelo SRX, que facilita na hora de fazer o estacionamento. Isso as duas são idênticas, não muda nada. A parte com o bumper frontal ali na frente, como vocês podem ver, também é idêntico, com as mesmas entradas de ar aqui em preto fosco com um detalhe na horizontal. Já a grade superior, nós já temos esse formato trapezoidal com todo esse acabamento cromado, que também é idêntico nos dois modelos. Toda essa parte também black piano e as aberturas de ar aqui em preto fosco. Isso nas duas são iguais. O que vai mudar nesse modelo e outro é realmente a parte de segurança. Na SRV nós não temos câmera 360 graus. Já na SRX nós temos a câmera frontal aqui posicionada mais à frente. No modelo intermediário nós temos apenas o logo cromado aqui com essa parte preto fosca. Já no modelo topo de linha nós temos o sistema Toyota Safety Sense. Aqui o logo já muda. Ele tem essa parte translúcida e também cromada e o sensor com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão com frenagem autônoma, mudança de faixa involuntária que ele soa alerta e também ACC, que é a parte com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Esse já acompanha o pacote no topo de linha. No modelo SRV já não tem. Tem uma câmera no para-brisas ali que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Então essas são as diferenças entre os dois modelos, no entanto. Agora eu quero mostrar o motor da Hilux. Já a motorização dos dois modelos não tem diferença alguma. De acordo com o seu perfil de uso, ou urbano ou off-road, nada vai mudar na performance dos motores do modelo SRV, que é intermediário, e o topo de linha, que é um motor 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior e ele teve uma atualização no conversor de torque. Por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, essa mudança no conversor deixou o modelo mais ágil numa saída de trânsito ou em retomadas de curva. Outra atualização
foi o turbo intercooler maior que foi posicionado à frente, trazendo um ganho de torque de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Outra mudança foi referente à legislação do Proconv 7, então eles instalaram o filtro DPF, que ele faz a filtragem das micropartículas nocivas do diesel. Então ela faz isso de maneira automática ou num botão que você aperta no painel. Isso os dois modelos têm da mesma forma, não muda em nada. Eu vou deixar a ficha técnica dos modelos aqui na descrição de vídeo para vocês compararem questão de consumo e quais os acessórios que acompanham os modelos. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você os dois modelos agora na parte lateral. Os detalhes no comparativo aqui entre a lateral dos dois veículos só mudam um mero detalhe que eu vou mostrar para vocês. Nós temos o comprimento das duas em 5,32 m e o vão livre de solo de 28,6 cm. Por isso que os dois modelos contam com estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe preto fosco. Para-barro, tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, e nós vamos ver todo esse contorno em volta aqui da caixaria de roda, que fica bem marcante, com esse contorno também com a parte aqui da primeira porta até a segunda porta. Nos dois modelos nós temos a inscrição Hilux cromado e também esse detalhe cromado na parte do detalhe aqui dos retrovisores. E aqui nós temos esse detalhe preto fosco e aqui mais abaixo também. Lembra do detalhe mínimo que eu falei na parte estética? É isso daqui, ó. A SRV nós temos esse detalhe preto fosco. A SRX nós já temos aquele detalhe com a parte toda cromada da primeira fileira aqui da porta até a parte da segunda fileira lá. Esse é o único detalhe estético assim aparentemente que a gente consegue ver. Mas aqui já no retrovisor, aí a gente vai ter algumas mudanças por conta do Toyota Safety Sense, que é incluso na SRX e na SRV não. Só que não temos câmera 360 graus e nem a luz da parte presença que facilita quando você desce do veículo. Aqui tem somente rebatimento elétrico e indicador de seta. Já no modelo SRX, aqui nós vamos ter a diferença, que é no caso a câmera 360 graus e a luz de presença que nós temos aqui, que realmente se torna um diferencial entre os dois modelos. No demais é tudo igual, não vai mudar. Então nós vamos ter aqui a parte com a maçaneta cromada, que é dos dois modelos, esse mesmo detalhe que faz o contorno em volta da caixaria de roda, mesmo tipo de suspensão, que no caso tem o detalhe que é com feixes de mola, então para lida, para o campo, off-road realmente aguenta bastante. As rodas dos dois modelos são idênticas, uma roda com o detalhe todo diamantado, perfil diamantado com essa parte escovada, a pintura preto brilhante e os vincos bem aparentes. As duas acompanham a porca antifurto, tem o logo da Toyota e o perfil dos dois modelos é 265/60, roda de 18 polegadas. Isso não muda em nada. O vinco aqui na parte da lateral que vem até a parte da lanterna traseira. E agora eu quero mostrar os detalhes do que muda dos dois modelos na parte traseira. Nesse comparativo aqui na parte traseira, visualmente a gente já vê que tem diferença. A parte com o detalhe aqui da iluminação do modelo intermediário é halógeno. Já o modelo SRX, ele tem um desenho em 8 ali em LED, então à noite isso muda muito, realmente faz muita diferença a questão de iluminação. Já na parte de para-choque as duas são idênticas, a mesma parte cromada e o mesmo detalhe que nós temos aqui preto fosco com os degraus para facilitar para que você suba no veículo. E também a parte com sensores de estacionamento traseiro com sensor de proximidade no painel. Isso os dois modelos já acompanham. E aqui vocês vão ver a diferença, ó. A parte da lanterna que sai da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema halógeno. Mesma inscrição aqui cromada, com a tampa traseira cromada, terceira lanterna de frenagem e aquecedor do vidro traseiro. Antena no teto, as duas têm, e aqui a outra diferença, capota marítima, e aqui não acompanha a capota marítima. Então são esses detalhes. A parte aqui, no modelo SRV, nós temos aqui o detalhe com a quinta roda que está aqui embaixo, e no modelo SRX também da mesma forma. E aqui nós vamos ter, olha como muda essa parte do desenho da lâmpada, aqui já fica aquela iluminação em LED realmente
traz um diferencial. E aqui eu vou mostrar para vocês a parte da carroceria, da caçamba no caso, que não muda nada. O mesmo plástico rígido para trazer mais proteção ao modelo, com a capacidade de carga para 1 tonelada ou 1.000 quilos. Isso as duas não mudam. Elas também têm o assistente de reboque, que conta com oscilação contra ventos laterais quando você estiver puxando um trailer, e a capacidade de carga é 3,5 toneladas para os dois modelos. Então, numa frenagem mais brusca, ela vai contrabalancear o peso para que você tenha mais segurança. Os dois modelos têm a lanterna de neblina traseira para facilitar na visibilidade noturna, e contam as duas no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas no total. São 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e airbag cortina nos vidros, completando 7 airbags no total para os dois modelos. Agora eu quero mostrar para vocês a fileira dos bancos traseiros dos dois modelos, que elas têm um entre-eixo de 3,8 metros. E as duas têm essa parte com as alças para você subir no veículo, com o estribo para justamente facilitar para que você suba no veículo. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás. E aqui nós temos 2 dedos de diferença, isso mostra o espaço que nós temos entre as duas. Eu vou mostrar o painel da SRX e depois o painel da SRV, que vocês vão notar um pequeno detalhe, só isso. O detalhe aqui no interior, nas duas nós temos o teto cinza com as lâmpadas aqui, as alças no teto, também esse gancho para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg e portas revistas, tanto do lado esquerdo e direito. Nos dois modelos, duto com ar-condicionado com o mesmo acabamento prata. O que vai mudar entre um modelo e outro aqui é agora, revestimento do banco é em couro nas duas, só que aqui nós temos na SRX topo de linha esse pontilhado. Na SRV não, e depois eu vou mostrar para vocês. E um outro detalhe interessante aqui na parte traseira, o modelo topo de linha que eu estou mostrando para vocês aqui tem um sistema JBL, incluindo 11 alto-falantes e 2 tweeters, e o subwoofer dele, quando você levanta o banco, ele está posicionado aqui atrás. O pessoal do canal me pergunta, ele está posicionado aqui atrás, tá bom, gente? Então esse modelo topo de linha acompanha o modelo, no caso, com subwoofer. Já a modelo SRV não, e eu vou mostrar os detalhes lá para vocês agora. Aqui no modelo SRV, vocês notem que o painel é praticamente idêntico. O que vai mudar? A parte aqui com os comandos que nós temos no detalhe aqui do console central, que a SRX tem bancos ventilados e a SRV não, e vai mudar os tweeters com os alto-falantes do sistema JBL, que é incluso na SRX, e aqui na SRV não. E o detalhe do banco, ó, ele é revestido em couro da mesma forma como a SRX, só que ela não tem um pontilhado aqui no meio, como vocês podem ver, ó, ele é mais sóbrio, somente com as linhas aparentes. Só que as duas contam com os detalhes aqui, um cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o detalhe com descansa-braço, com a opção para 2 porta-copos, Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e os ganchos aqui. Acabamento da porta das duas, idêntico. A mesma parte aqui com o couro revestido, bem macio ao toque com a linha aparente. Essa parte com plástico rígido, com imitação de costura, e esse detalhe cinza ou prata, e também os detalhes cromados aqui dos puxadores. O mesmo detalhe também da parte aqui com acabamento black piano e acionador do vidro elétrico com a função auto-down, a parte aqui com nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta dos dois modelos. A chave dos dois modelos são presencial, com a inscrição Hilux e aqui essa parte cromada e também o logo da Toyota. Esse botão vermelho para você acionar o bip para encontrar o carro no estacionamento, para ficar mais fácil para você identificar. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a mão na maçaneta, apertar esse botão com a chave presencial no bolso, para que você possa ter acesso aos modelos através da Smart Entry. E a fileira dos bancos dianteiros aqui, praticamente, elas são iguais e só muda um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Ajuste elétrico, os dois modelos contam. Então você consegue colocar o banco para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas, ajustar a altura do banco, ajustar também a parte aqui com a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. O que vai mudar? Essa parte pontilhada do banco e a ventilação que tem nesse modelo SRX, já no modelo intermediário SRV não tem. E eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes da Hilux SRV Turbo Diesel topo de linha 2022. E no painel, as duas são idênticas. Mesmo painel em 4.2 em TFT,
mesma abertura Hilux, iluminação branca, partes cromadas, tudo igual. A parte da multimídia também mesma coisa, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay com fio. Então você vai conectar aqui via USB mais abaixo o seu smartphone para fazer a conectividade com a parte aqui dessa multimídia. As duas são idênticas. A parte com GPS integrado, TV digital, a parte aqui com as informações do veículo, referente média de consumo, a viagem, todas essas informações você consegue fazer acompanhamento. As duas multimídias são iguais na utilização. As duas com o botão Start-Stop, esse mesmo acabamento Black Piano com essa parte cromada e também cinza aqui na parte do painel. E aqui a parte com a tração do seletor 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, que os dois modelos acompanham. Ar-condicionado digital, 2 zonas, isso também nos dois modelos, então você consegue colocar a temperatura aqui para o lado do motorista e outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui a parte para poder estar aumentando e diminuindo a parte do fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar esse ar-condicionado e o reuso da ventilação no interior do veículo, isso os dois modelos têm. Tomada 12 volts, aqui é somente uma, na SR-V você tem duas, uma aqui e outra aqui. Só que na SR-V não temos aqui a opção com a ventilação dos bancos. Esse modelo topo de linha já tem a ventilação aqui para os dois bancos, tanto para o lado do motorista como passageiro, com duas opções. E também a parte aqui com o botão da tração de estabilidade, que também você consegue estar ligando e desligando. Assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Isso as duas não mudam em nada. Bloqueio do diferencial traseiro para o uso em off-road e também um assistente de descida aqui que você vai usar em off-road, uma parte com mais lama ou com muito pedregulho, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para fazer uma frenagem com mais segurança de maneira autônoma. Você não vai precisar nem pisar no freio, isso ela faz de forma automática. Mesmo acabamento aqui, da mesma forma, com esse nicho, 2 porta-copos aqui, a função Eco e Power. Ela tem o câmbio automático sequencial de 6 velocidades. E aqui o que vai mudar entre um modelo e outro? Essa daqui, topo de linha, câmera 360 graus. O modelo SR-V não tem, então você tem aqui a opção para você acompanhar a câmera 360 graus e aqui também a câmera traseira. Se você apertar aqui, ela vem para essa opção. A SR-V só tem a câmera traseira e nada mais, é o que vai mudar. Na SRX também, com a câmera 360, você aperta esse botãozinho que está aqui no painel. Se você tiver na opção P ou neutro, se você apertar o botão, ele vai mostrar a parte frontal e 360 graus. E se você apertar mais uma vez o botão VIN, ele vai mostrar o lado esquerdo e direito. Já no modelo intermediário, nós não temos essa opção. O que tem de idêntico nas duas? Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. As duas têm. É tanto que aparece aqui um pedacinho da uma Hilux que está ali atrás de mim. Eu vou mostrar para vocês. Então quando você dá a ré, ele vai aparecer ali os pontos do sensor traseiro e dianteiro. Isso os dois modelos têm, não vai mudar em nada. O câmbio aqui, se você colocar para o lado esquerdo, colocar aqui as trocas manuais, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Vai facilitar numa descida de serra, freio motor para utilizar, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, com o motor mais cheio. Isso as duas têm idênticos. Freio de estacionamento, que é manual, esse mesmo acabamento com nicho, a parte aqui com revestimento do descansa-braço em couro com a linha aparente e todo o espaço para estar utilizando aqui da forma que você deseja. Já no revestimento dianteiro, o que vai mudar aqui das duas, essa parte aqui é mais lisa com as linhas aparentes. Já o modelo SR-V, tudo liso, não tem esse pontilhado e nem a ventilação no banco, mas ela conta aqui com a parte lateral, o ajuste de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, com espelho, isso é tudo igual. Retrovisor fotocromático para identificar a parte com o reflexo do farol mais alto vindo atrás de você, para inibir esse reflexo, é um item de segurança importante, isso tem nas duas. Porta-óculos, a iluminação em halógena aqui no teto é idêntica e também o botão do alarme volumétrico, você pode estar desligando no caso para deixar algo que se mova dentro do veículo e não disparar o alarme. Isso tem nos dois modelos. A parte aqui com o porta-luvas que é menor, que é climatizado nos dois modelos, e um outro porta-luvas maior,
mais abaixo, e isso também não vai mudar em nada. A mesma parte de acabamentos aqui também, que é cinza, porta-copos. O que vai mudar no modelo topo de linha para o intermediário? Sistema JBL. Nós temos aqui um tweeter e alto-falante. Isso o modelo SRV não tem. Mas tem as alças, esse mesmo acabamento, relógio digital, como vocês podem ver aqui, para facilitar, para que você não dê partida no campo, para usar no campo, no dia a dia, ajuda. Parte aqui com acabamentos da porta, como eu falei para vocês, idênticos, comandos iluminados, vidros elétricos com a função autodown, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento, isso conta nas duas, regulagem elétrica aqui dos retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito, porta-copos para o motorista, as alças aqui também para o motorista, isso não vai mudar em nada. O que vai mudar? Só a tecla VIN aqui no painel, referente ao sistema 360 graus. As duas têm aqui esse botão de estacionamento dianteiro e traseiro e o botão do sistema DPF, que é o filtro das micropartículas de diesel. As duas têm. O DPF funciona de maneira automática. Com o veículo em movimento, você vai perceber que a rotação dele vai aumentar quando ele está fazendo o processo de filtragem. Ou ele aparece uma mensagem aqui no painel para você apertar o botão e ele fazer de forma manual com o veículo ligado. Partes de volante das duas são iguais, mesmo acabamento, mesma parte cinza e a parte cromada. O que vai mudar nesse modelo? Sistema Toyota Safety Sense de segurança. Esse tem, SRV não tem. A parte aqui com computador de bordo é a mesma coisa, parte de painel, tudo igual. Computador de bordo aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Os comandos desse painel aqui, que são 16 funções do computador de bordo, isso as duas têm idênticas. O que vai mudar? A parte com controle de velocidade de cruzeiro, que no caso desse modelo é adaptativo, o SRV não. Simplesmente você coloca a viagem ali, faz a setagem e você consegue estar mantendo a velocidade que você queira. Vamos supor que você quer 80 km por hora e ele vai manter os 80 km por hora. No caso desse aqui, ela tem ACC. Ela vai identificar o veículo que está diminuindo a velocidade à sua frente e vai reduzir automaticamente. E vai ter também assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito e esquerdo. Essa aqui ela vai soar um alarme sonoro e visual no painel para identificar que você está fazendo, no caso, a saída da faixa. Aí ela vai fazer a correção. E o assistente pré-colisão. Isso ela vai acionar quando ela identificar um veículo na sua frente ou algo do tipo, e ela vai identificar com alerta sonoro e também visual e vai fazer a frenagem autônoma. Modelo SRV não tem. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui nesse comparativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a ficha técnica dos modelos na descrição de vídeo. Deixa aí no comparativo, deixa aí no comentário qual modelo você escolhe, SRV ou SRX.